Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, tá caindo fulô. Bate palma comigo, vocês. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Ei, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Ei, tá caindo fulô. Última vez, só para fechar. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, tá caindo fulô. As flores já caíram, olha vocês aí, olha nós aqui. Gratidão, boa tarde a todos e a todas. Linda, linda que o Sandy Oliveira. Gratidão. Boa tarde. Fiz uma chegança daquelas. Chegando. Chegamos todas essas flores lindas. Todos e todas que estão nos assistindo agora são flores, são fulores que enfeitam esse jardim que vai ser essa live dessa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine Lacerda, eu atuo na divisão pedagógica da DRE Campo Limpo, e onde eu sou responsável pelo acompanhamento das academias estudantis de letras do território. Por ser narradora de histórias e amante da literatura, essa live, para mim, tem um sabor todo especial, porque é com Sandy Oliveira, patrona da EL, do nosso território, da EL, da MF Francisco Rebolo, que tem o nome dessa linda, Sandy de Oliveira. Depois eu vou apresentar os inúmeros adjetivos que essa mulher tem. Eu vou ficar a tarde inteira aqui já falando, né? O tema da nossa live é literatura, representatividade e identidade étnica. E a gente acredita que o diálogo de hoje vai nos aproximar um pouquinho mais nesse momento tão difícil. Eu costumo dizer que nós não estamos em isolamento social, porque essas lives, elas têm nos aproximado de alguma maneira. A gente está em distanciamento, aguardando o momento de nos achegarmos, né? Então, eu agradeço ao projeto AEL, da Secretaria Municipal de Educação, a Celizinha, ao Samir, a Sueli Vaz, que tanto tem nos apoiado. São mais de 165 academias espalhadas no nosso município, e é um projeto muito bacana, que alia literatura e alia também o teatro e a literatura juntos, através do conhecimento de autores maravilhosos, como aqui o Sandy Oliveira. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto AEL, pode acessar o portal da SME, tem um link exclusivo da AEL lá, e você pode aprender um pouquinho mais sobre as academias, tá? Nós agradecemos também a presença da Roberta Almeida, essa linda aí em cima que está fazendo a interpretação em Libras e tornando a nossa live um pouco mais acessível às pessoas que não ouvem, né? Então, nós agradecemos a Roberta, tá bom? Agora, eu vou apresentar a nossa querida Kilsan de Oliveira. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher preta, ativista, ela é natural de Santo André, São Paulo, ela é doutora em educação pela USP, cuja tese foi Candomblé de Queto, é Queto? Queto. Isso, e educação, estratégias para o empoderamento da mulher negra, né? Já tem essa coisa forte na sua tese. Ela é professora há mais de 25 anos, com vasta experiência e dedicação na educação especial.
é mestre em Psicologia da Educação pela USP, atuou como formadora de professores desde 1992 e também na implantação da Lei 10.639 no município de Diadema como gestora pública. Ela é bailarina, é coreógrafa, é narradora de histórias e é autora de livros, além de ser patrona da nossa El, né? Em 2009, ela começou a escrever livros. O primeiro livro foi o Omoobá, Histórias de Princesas Africanas, muito premiado, um livro que trouxe benefícios muito grandes na discussão, na implementação da lei, e também para trazer o empoderamento para as crianças. Então, foi um livro que eu utilizei como professora de leitura, já vou dizer para você, me ajudou muito. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro livro dela foi o Omoobá. Depois ela escreveu livro premiadíssimo e conhecido no mundo inteiro, que é O Mundo no Black Power de Taió. Eu creio que seja esse, muito premiado. Ele é um dos livros, reconhecido pela ONU como um dos livros mais importantes, um dos 10 livros mais importantes no mundo, né? Ela é difusora da literatura negro-brasileira, do encantamento, e é também a precursora da pedagogia ecoancestral, que nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Ela acaba de lançar um livro lindinho que saiu agora há um mês, que é o Black Power de Akin, lindo, e tá para lançar também as tirinhas, né, da Taió, em quadrinhos. Quando nós nos vimos a última vez, você falava a respeito disso aqui na Fábrica de Cultura do São Luís, Jardim São Luís. Então, me lembra disso na conversa para contar essa história, esse bafão. Esse bafão! Me lembra. Lindo, tá bom. Já estava para lançar as tirinhas da Taió, maravilhosa. Deixa eu falar mais aqui. E além desses livros, deixa eu ver mais. Ela tem um livro maravilhoso que eu adoro. Aliás, nesse dia na fábrica, eu conheci a história desse livro, me apaixonei por ele, que é O Mar que Banha a Ilha de Goré. E para a gente dar continuidade com as perguntas que o Sam, eu escolhi um trechinho dele. Eu não estou copiando a Débora, não, tá? Já tinha até marcado de ler. Além daquele trechinho que fala serenou o mar serenou, de verde jade serenou o mar, essa parte que eu vou ler agora, ela fala muito ao meu coração, porque fala da sapiência. Diz assim: Kika, pescando seus pensamentos, olha para a mãe mar e se comunica por telepatia. A mãe sabe que foi desse jeito que a jovem princesa descobriu o conhecimento que carregará para o resto de sua preciosa vida. Não é preciso ser adulto para ser sábio. A sapiência surge por meio das vivências, da generosidade de quem ensina, da humildade de quem aprende, não importa a idade. Adoro! Adoro! E aí a gente vai dar continuidade, deixa eu colocar o livro aqui. A gente vai dar continuidade, já passando a palavra para a nossa querida Cristã, ela vai falar sobre a literatura. A gente sabe que a literatura, em tempos tão difíceis, ela se faz muito necessária. É através da literatura que o leitor dialoga com os personagens, ele consegue se identificar através dos personagens, se perceber e talvez dialogar consigo mesmo e descobrir saídas para muitos problemas, né? E aí, pensando nisso, pensando no poder e na potência da literatura, eu vou pedir para que o Sam falar sobre a literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil e falar do diálogo disso tudo com a pedagogia ecoancestral. Que o Sam é com você. Gratidão. Ai, Elaine, que apresentação mais linda. Gratidão por tudo. Gratidão.
Secretaria Municipal de Educação, por esse convite maravilhoso, por eu poder estar nesse momento aqui, falando sobre um assunto que eu penso ser essencial, e rodeada de mulheres incríveis aqui, as que estão aparecendo nesse vídeo, as que estão na estrutura dessa organização, vocês que estão assistindo, né, que estão nos assistindo, gratidão. Então, eu vou começar a te responder a partir de uma frase que eu até publiquei ontem no Facebook e ela dá todo o tom do que eu penso sobre a literatura. Eu vou ler pausadamente essa frase, tá, pessoal? E vocês vão aí clicando, vão comentando, vão agitando as histórias, fazendo perguntas aí. Vou começar. Antes de começar, eu vou dedicar esse momento dessa leitura, desse trecho aqui, para uma formadora da Secretaria da Educação, que é a Luana, que é responsável pelo étnico-racial da Dre Campo Limpo e que teve bebê. E o filho dela se chama Akin, nome do personagem central do meu novo livro, que vou falar daqui a pouco. Luana, gratidão. Ouça essas palavras, tá? O seu pequeno está aí. Então, ouça e sinta com o coração. Abre aspas. Se cada vida-mundo criar condições para o bem viver no mundo já dado, através de um olhar encantado, pois imprime uma energia encantamento, isto é, um modo sagrado de olhar, sentir, viver, pensar a vida, capaz de recriá-la em suas limitações e possibilidades, com ética a ser admirada por um corpo-templo que se quer resistência. Afinal, resistir à barbárie, às violências, também é sagrado. Ato ético, político, encantado. Não deveria ser considerado um gesto de cuidado possível através do que tenho elaborado e chamado de literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil? Fecha aspas. Então, eu entendo a literatura como uma possibilidade de dedicarmos cuidado às pessoas. Ao longo da minha vida, eu tenho visto como a literatura, mas não qualquer literatura, nós vamos falar sobre isso, como a literatura me formou, me constituiu, como ela me ajudou, possibilitou que eu reconstruísse a minha identidade de criança negra, tão fragmentada, tão machucada pelo racismo, pelas práticas racistas que eu vivi em toda a minha infância e em toda a minha adolescência e em parte da minha vida adulta. No Brasil, vivemos o racismo de forma estrutural e estruturante. O que isso quer dizer? Que o Brasil foi formado em cima do julgo de alguns grupos étnico-raciais, como os povos indígenas e africanos, sequestrados no continente africano, trazidos à força para o Brasil como escravizados. Isso diz muito desse país, que foi colonizado e que ainda carrega marcas da colonização,
marcas da colonialidade em pleno século XXI, nos dias de hoje. 3 histórias básicas e rápidas para ilustrar o que eu estou falando. Como isso vem de infância. Em 2016, em Diadema, fui chamada em uma das minhas escolas, que eu era responsável como professora de educação especial itinerante, para verificar um grupo de professoras, um grupo de 3 professoras no berçário, que elas achavam que um bebê, ele sofria de algum tipo de deficiência, porque ele não se movia, tendo a mesma faixa etária, os mesmos meses que os outros bebês tinham, e ele não se mexia e só olhava para cima. Eu fui para esse berçário, começo a fazer alguns testes protocolares e alguns movimentos de estimulação precoce daquele bebê. Eis que uma cena me chama a atenção. A cena acontecia não aqui no berço, mas 2 bebezões sentados no chão e um bebê negro, um bebê branco. O bebê negro fazia assim, ele esticava o dedinho, ele fez assim e tuf, no bracinho do bebê branco. O bebê branco fez assim a primeira vez. Tremeu todinho, aquela expressão de nojo, se arrepiou todo. E quando eu vi aquela cena, eu olhei rapidamente para as 3 professoras para ver se elas tinham visto junto comigo a cena. Nenhuma delas havia visto. Bom, retomei a estimulação do bebê, mas a minha atenção, de soslaio, eu enxergava os 2 aqui. Vi quando o bebê negro de novo fez o mesmo movimento, tim, tocou a pele do bebê branco. O bebê branco reagiu da mesma forma. Se tremeu todo, mexendo a língua, assim, ele provocava baba, era nojo, ele sentia isso no corpo dele. E quando eu olhei para um lado, a professora, uma delas viu, ela olhou para mim e disse, Kyu-san, Kyu, eu não acredito. Você viu? Eu falei, eu vi, é a segunda vez. Aí as outras 2, o quê? A amiga contou e ficamos nós 4 atentas. E o bebê negro fez pela terceira vez o mesmo movimento. Tocou na pele do bebê branco, o bebê branco se arrepiou todo, só que dessa vez ele se levantou, virou aquele bundão com fraldas, né, com a fralda, se levantando, se apoiando, tentando se equilibrar. E quando ele se equilibrou, ele olha para o bebê negro e ele franze toda a testa dele, bravo. E ele verbaliza a seguinte palavra: peto. Nós olhamos uma para as outras, não. E olhamos para eles de novo. E esse bebê branco repete: peto. Eu não preciso dizer que foi óbvio para nós que ele estava falando preto, da forma que ele sabia falar. Quando as professoras dele nem sabia que ele verbalizava, nunca tinham ouvido ele falar mamã, papá. Mas ele falou peto por 2 vezes para o bebê. Isso é algo que, para mandar esse recado para os professores, que dizem assim: como que eu trabalho a questão racial com essa lei 10.639, com os bebês, com o berçário? Não, os bebês não entendem nada disso. Entendem a partir do momento que em casa é falado repetidamente algo nesse sentido. Mais que falado, né? Demonstrado, porque ele reagiu no corpo dele. Então, isso é precioso. Segundo caso, eu saindo de uma escola que eu fui dar formação para os professores no HTPC, e eu decidi deixar meu carro no estacionamento dessa escola e fui a pé para a escola seguinte, para trabalhar com a formação de professores também. Isso também de 2016. E aí, no caminho, eu vejo 2 crianças. E, para mim, eles tinham entre 8 anos, 7, 8 anos, não passava disso. Cada um em sua bicicleta. Um cutucou o outro e disse: a polícia, eu tenho medo da polícia. E o outro respondeu: mas por que você tem medo da polícia?
Nós não somos pretos. 8 anos. Bom, terceiro caso. Fui para uma formação de professores em parceria com a OAB, que eu trabalhei por muitos anos como formadora de PLPs, promotoras legais populares, e em Diadema, e 84 mulheres e uma levou o seu filho. Seu filho estava com tudo, lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, sulfite, e para se distrair numa formação de 4 horas que eu daria sobre raça e gênero. Nos meus primeiros 5 minutos de fala, esse menino se sentou na poltrona. E aí ele levanta a mão e diz: professora, a senhora está falando uma palavra e eu não sei o que ela quer dizer. E eu disse: o quê? Qual é a palavra? Racismo. O que é racismo? Eu perguntei, eu respondi com as minhas palavras o que era racismo, imaginando a idade dele, né, entre 6 anos. E aí, mania de professora, você entendeu? Ele disse, uhum. Aí eu falei, explica com as suas palavras. E ele disse, racismo é como se fosse uma caixa de lápis de cor. A cor azul quer entrar e as outras não deixam ele entrar porque ele tem a cor azul. Esse menino entendeu, pessoal, o que é racismo? Entendeu, né? A segunda pergunta dele foi, professora, eu quero saber por que os brancos, as pessoas brancas, não gostam das pessoas negras. E aí eu entendi que tinha um problema acontecendo com ele, porque foi uma pergunta muito capciosa. E aí eu perguntei, está acontecendo algo com você, Alan? Não, eu só quero saber por que as pessoas brancas não gostam das pessoas negras. A mãe disse, lá em casa a gente nunca conversou sobre isso. De onde você tirou isso, menino? E ele disse, eu sei, mãe, eu vejo, respondi com as minhas palavras. Lá na frente, ele disse, ele contou, sentiu segurança e contou o que estava acontecendo com ele na escola. E ele disse, tem uma menina que não fala comigo, mas ela só fala comigo, professora, para dizer que eu sou feio, preto e fedido. Mas eu não sou fedido, porque minha mãe dá banho em mim 3 vezes por dia, né, mãe? Olha o olhão da mãe. E aí ele continua. Também tem os meninos que não falam comigo, mas eles só falam comigo para dizer que eu sou preto, feio e tenho chifres. Mas, professora, ele fez isso. Eu chego em casa todo dia e vou para a penteadeira na frente do espelho. Eu olho, eu passo a mão, mas eu não vejo chifre. E de repente ele salta da poltrona, tipo quem teve uma ideia. Aí ele fica em pé, assim, na nossa frente, no espaço do curso. Pulou e disse assim: ah, já sei! Será que o chifre se esconde quando eu chego em casa? Aquelas 84 mulheres fazendo curso de promotoras legais populares para defender as infâncias, as mulheres em situação de violência em cada bairro, um programa, né, incrível do governo Lula, que espalhou essa formação no Brasil inteiro. Essas mulheres queriam sair encaminhadas para a escola. Não, vocês estão em formação. Enfim, quando termina o curso, Alanzinho vem e dá a mão para mim. Professora, eu quero te agradecer e quero dizer que eu entendi tudo que a senhora falou. Quer dizer que se a menina fala que eu sou preto, feio e fedido, mas eu não sou, porque minha mãe dá banho em mim 3 vezes por dia, e os meninos falam que eu sou preto, feio e tenho chifre, mas eu não tenho, é isso que é o racismo? Após 4 horas de formação, Elaine, Alanzinho entendeu que era racismo, não lendo teorias, não nesse furdunço que nós estamos atualmente, falando muito sobre isso. Ele entendeu a partir das experiências vividas pelo corpo dele no espaço escola. E eu digo para ele, sim, Alan, isso é o racismo. Alanzinho, quantos anos você tem?
E ele, com aquele jeitinho sapeca de criança, ele bate a perninha como se estivesse batendo continência e faz assim. 5! Então, nós estamos num país que crianças com 5 anos, e a minha experiência de muitas professoras que estão por aqui nos assistindo, sabemos que antes dos 5, inclusive, as crianças já experienciam práticas racistas, reproduzidas por crianças, porque as crianças não são racistas, mas elas são capazes de reproduzir formas, jeitos, trejeitos, manias que os adultos, as crianças que estão ao redor delas, no espaço casa, ou nas instituições ou organizações que a família vai e frequenta, ela é capaz de reproduzir essas falas. Então, a literatura, para mim, é uma possibilidade de respiro, é uma possibilidade da criança ler algo que ela está vivendo, mas não consegue manifestar em forma de fala, de oralidade. Chegar em casa e dizer: mãe, está acontecendo isso, porque a mãe dele perguntou para ele: por que você nunca contou para a mãe isso que os meninos estão falando para você? E ele disse assim: mãe, eu contei da menina, mas a senhora não fez nada. Então, né? Por que que ele ia contar o restante para a mãe? Então começou a se fechar, passando por violências, sem repartir isso. E quantas crianças vivenciam isso? Eu tenho uma experiência linda que eu vivi aqui na rede de São Paulo, a convite de vocês mesmos, que eu fui para 30 Céu, visitando 30 Céu de São Paulo, contando a história da Taió, o mundo no Black Power de Taió. Era isso que as escolas pediam. Eu fiz um contrato com a Secretaria de Educação, de Cultura, em parceria com a Educação, e fui caminhando pelas escolas. Em uma delas, no céu Ticoatira, existe o céu Ticoatira? Eu acho que é Ticoatira o nome. Não sei se é Ticoatira ou Ticoatira. Ticoatira mesmo. E lá eu conheci uma história absurda de um menino que, após eu contar a história, ele quis falar. E ele tinha exatamente 12 anos. E ele disse assim, que ele tinha um Black Power, mas que o ano passado, quer dizer, o ano antes, ele tinha pedido para a mãe raspar o cabelo. E eu perguntei, por que você fez isso? E ele disse, porque os meus colegas tacaram fogo no meu cabelo durante a aula. E ele olhou para os colegas. Os colegas estavam na contação de história. E eles começaram a rir. Rir do menino que contava, olhava para mim e ria. E aí acabou a contadora de história e veio a educadora, né? Vocês estão rindo do quê? Do que vocês estão rindo? Vocês tacaram fogo no cabelo do amigo? É, é só para a gente saber, é uma experiência, para a gente saber se pegava fogo igual Bombril. E daí eu já emendo uma polêmica que surgiu aí na semana passada do Bombril ter lançado uma outra palha de aço chamada Crespinho. Crespinha. Crespinha. E no desenho dela era um homem negro com Black Power. Sim. Então, olha só, as crianças, elas reproduzem, são capazes de entender o universo, vão fazer uma experiência, Bombril associada a cabelo, deixa eu ver se queima igual. E tacou fogo no cabelo do amigo. A professora salvou a cabeça desse amigo, jogou o avental dela em cima e apagou o fogo do cabelo. Ele contou para mim, e eu estava ainda com a Beth Belli do Ilu Obademin, também fazendo um trabalho de artes naquela escola, acompanhando essa narrativa desse menino, para não dizer que eu estou mentindo sozinha. E aí, esse menino chegou em casa, ele disse que destruiu a cozinha da mãe, numa crise. Ele foi passando a mão, ele conta, e foi derrubando, e ele disse, nós somos muito pobres. Eu não sei como eu fiz aquilo, professora, mas eu só queria que minha mãe me levasse para o cabeleireiro para ele acabar de raspar o meu cabelo. Eu só queria isso e minha mãe não entendia. E eu destruí a cozinha. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos de idade, gente. O racismo é isso. Ele é perverso porque ele provoca rupturas
psíquicas. Isso eu falo na minha dissertação de mestrado, em 98, lá na psicologia da USP. O racismo provoca rupturas psíquicas e é preciso alguém ou algo para provocar as suturas, costurar. As cicatrizes, elas não saem, elas não somem, as cicatrizes ficam, mas há uma possibilidade de você caminhar com um pouquinho mais de dignidade, mesmo que remendada. Eu Sim. entendo a literatura negro-brasileira do encantamento, essa possibilidade da criança negra se olhar para um livro e ver um personagem como ela, como ele, protagonista, logo na capa, ou ver cenas incríveis como essa maravilha de imagem. Uhum. Isso é quebra de paradigma na literatura brasileira. E eu Sim. não estou falando de literatura negro brasileira especificamente, na literatura como um todo brasileira, mas eu, como tantos outros autores negros que provocam essa tensão, esse tensionamento na literatura, na questão racial, nós estamos invisibilizados por esse racismo que é estrutural. Sim. Apesar de ser altamente premiada, vocês não me veem numa Rede Globo, vocês não me veem em jornais à vontade, falando sobre os meus livros premiados, ou enquanto teórica, uma teórica sobre a infância, que tem pensado sobre a infância e sobre metodologias de trabalho afro-referenciada, que dá conta, dentro de uma pedagogia ecoancestral, de considerar os ensinamentos ancestrais, os mais velhos, com uma sabedoria que é preciso estar em sala de aula, tá? Sim. Então, dar conta de narrar uma história nesse sentido é fundamental para a cura. É isso. Próxima pergunta, Elaine. Acho que eu, Pergunta. misturada, eu dei conta de falar da literatura negro-brasileira. De falar principalmente que a literatura é esse respiro. Quantas É o respiro. experiências a gente não tem em sala de aula, de crianças que andam, inclusive, com gorrinhos, escondendo o seu Cabelo cabelo, amarrado. de tudo isso que eles sofrem. Eu tive uma experiência com o Omobá muitos anos atrás, numa escola que eu era professora de... Era em 2015, eu acho que foi essa experiência, 2014, 2015. Uma das meninas estava em uma etapa do candomblé, onde raspa o cabelo, então ela estava sendo hostilizada pelos Hostilizado. estudantes, e esses fiozinhos psíquicos que você falou, eles já haviam se cortado, então ela estava violenta, brigando, e aí veio esse livro, eu conheci esse livro, o Mobile eu não conhecia, eu conheci o Black Power de Taiwan, eu conheci antes do Omobá, e Do tinha as Omobá. histórias de princesas, e eu falei, eu vou ter que contar essas histórias e trazer para eles verem que essas crianças são princesas, como você falou numa live esses dias, elas não precisam de um príncipe para serem princesas, elas já nascem princesas. E aí eu comecei a contar as histórias, e ela conhecia todos os personagens, ela sabia a história. Então, ela falava, ela começou a se constituir, e de repente eu vi que ela não estava mais com um gorrinho escondendo, que estava sem cabelo, ela contou da religião dela para todo mundo, e isso foi de extrema importância. Por quê? Porque a gente tem que entender o que ter sensibilidade para o que essas crianças estão passando, sendo nós negros ou brancos. O professor precisa ter sensibilidade. Precisamos aderir à causa, nós sendo o que somos, né? Brancos, não devemos deixar que a causa do gênero, do racismo, seja apenas dos grupos específicos. A causa é de todos nós. E Todos aí nós. eu sigo com a pergunta, sigo assim, eu gostaria de saber sobre esses personagens. Nós temos a Taió, de 6 anos, a gente tem a Kika, do Goré, de 10 anos, e o 10. Akin, de 12. E aí, eu já percebi mais ou menos que a constituição desses personagens tem a ver com algumas experiências que você passou enquanto uma criança que sofreu muito preconceito. Eu gostaria que você falasse desse diálogo, como é isso? Se esses personagens realmente foram constituídos por essas experiências. Com certeza, né? São tessituras, vivências, práticas, experiências.
Todas as minhas histórias, elas têm um fundo, um mote real, né, de Uhum. realidade. E eu costumo dizer que eu escrevo para dar respostas à minha criança lá do passado, que continua aqui dentro de mim, a minha criança interior, que foi uma criança que teve o seu corpo marcado por violências racistas, né? Então, para mim, a escrita, poder falar, ter o poder da fala hoje, é uma resposta, é a cura, é a possibilidade de cura da minha criança. Então, eu acalento a minha criança é, narrando, contando histórias que eu gostaria de ter ouvido na minha infância pelas minhas professoras, né? Mas as minhas professoras eu recebi na década de 70 um racismo, práticas racistas extremamente violentas, né? Então a minha infância ela não foi vivida em sua integralidade, em sua inocência. Com 6 anos eu tive que aprender o que era racismo, porque a madre superiora de uma escola que eu fui estudar, ela fez questão de me mostrar como que os negros deveriam ser tratados na opinião dela, né? E aí, com 5 para 6 anos, eu descobri o que era racismo, que minha mãe já falava em casa. Fique atenta, e eu tentava entender as explicações dela, mas não entendia. Então, Kika, Taió e Akin são personagens que poderiam ser a minha pessoa, ser a pessoa de qualquer pessoa que está aqui assistindo a nossa live, qualquer um de nós, tá? Negros e negras, que com certeza já vivenciaram experiências de terem seus cabelos atingidos, violentados, cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo de piche, cabelo de pico lá no Espírito Santo, eu aprendi isso, nunca tinha ouvido aqui, cabelo de pico é um grande xingamento para os cabelos crespos, né? Então, em relação aos lábios grossos, ao nariz largo. Então, com certeza, nós sabemos muito bem essa trilha. E essa trilha eu vivenciei nesses 25 anos de magistério, né? Está com 28 anos de magistério, né? Eu terminei. E ouvindo, vendo e acompanhando crianças xingando outras crianças pela sua cor de pele e pelo seu tipo de cabelo. Isso é algo que ele está dado, está posto, e que muitos profissionais da educação não percebem isso como uma grande ofensa, como um grande xingamento. Nas formações, Elaine, os professores contam para mim esses casos, e eu dou formação no Brasil inteiro, hein? Eu viajo. Uhum. E as professoras, todos os grupos têm que ter alguém para trazer essa história. Ai, Kilsan, aí veio o fulaninho e veio dizer para mim que o coleguinha dele estava xingando ele de neguinho. Eu falei, e aí, professora, qual foi a sua orientação? Elas falam assim, uai, Kilsan, eu falei o seguinte, uai, fulano, mas você não é preto mesmo? E aí a gente entra em algo conceitual sobre o racismo. O Uhum. racismo não sensibiliza muitas pessoas. As Uhum. pessoas têm sensibilidade para as pessoas com necessidades especiais. As pessoas têm sensibilidade para o idoso, até que o idoso não esteja dentro da sua família, né? Porque aí a coisa já fica mais tensa normalmente. Mas Sim. tem a sensibilidade com o idoso, mas não tem a sensibilidade com o Miguelzinho, que foi atirado, deixado para se atirar, né, pela mão branca do Estado, que representa o Estado, porque é uma política do Estado, a necropolítica, deixar o preto morrer. E eu Uhum. tenho falado há anos, tem muitas entrevistas minhas aí para a Folha, para o Pais e Filhos, que eu digo que eu entendo que a criança no Brasil, negra, a criança negra, não é vista como uma criança. Ela é vista como um adulto negro em miniatura. Então, Sim. ela pode trabalhar, ela pode faltar na escola para ficar nos faróis pedindo dinheiro ou vendendo balinha, que ninguém vai dar falta dela. Ela pode pegar um elevador
com 5 anos, e ir apertando os botões e se jogar à morte, porque eu não vi a mobilização que teve com o Floyd, e vimos o Floyd ser assassinado na frente de tudo, de todos nós, com câmeras de Sim. celular, gravando, e eu não vi essa reação com Miguelzinho, um menino negro de 5 anos, que teve a sua autonomia, né? Foi outorgada autonomia a ele nos altos dos seus 5 anos de idade para entrar no elevador sozinho e se jogar à morte. Então, é desse país que nós estamos falando, e são realidades cruéis e que as crianças estão vivenciando, elas estão vendo, elas estão ouvindo. E será que vocês que estão me ouvindo e vendo já se perguntaram o que as suas crianças estão entendendo de toda essa barbárie que nós estamos vivendo? Porque Sim. isso tem consequências no corpo infantil, tem Sim. consequências no sono infantil, tem consequências na produção acadêmica, na produção escolar infantil, tem consequências no humor da criança, tem consequências. Então, a gente precisa pensar nisso. Essas Sim. histórias que eu trago são histórias reais. E eu tento trazer encantamento, mas caminhos para que as crianças negras enfrentem as situações que elas vivenciam cotidianamente. E elas precisam de estratégias para combater as práticas violentas que as acometem no cotidiano. Taió, Sim. por exemplo, tem uma frase emblemática. Ela vai para a escola e lá as crianças dizem que o cabelo dela é ruim. Quem não? Quem não já viu? Quem não passou por isso enquanto negras e quem não negras já não viu isso acontecer, não é? Uhum. Então é exatamente isso. E ela diz: o meu cabelo é muito bom porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Essa Uhum. resposta foi dada por uma aluna minha em 1984 e ela tinha 4 anos de idade. O meu cabelo é muito. Professora, ele me xingou, disse que meu cabelo é duro, que meu cabelo é ruim. E aí, você conseguiu dar uma resposta para ele dessa vez? Uhum. Uhum. O que você falou? O meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. E isso dá pistas para outras crianças hoje, em pleno século XXI, que as mães, elas me contam. Eu dei a mesma resposta que a Taió, professora Kilsan. Você deu? Qual a resposta? Que o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Lindo e cheiroso. Então, é isso, são personagens reais, né, que vivenciam situações do cotidiano que eu vejo como professora ou que eu vivi enquanto uma criança negra e que perdura, essas vivências perduram, mas eu entendo que é possível, com estratégias hoje, facilitar a caminhada de crianças negras e não negras, que aprendem desde pequenas a combater o racismo. Olha, a gente poderia te ouvir o dia inteiro, a tarde inteira, porque é muito delícia te ouvir. Mas agora a gente já está com o tempo, olha isso, gente, com o tempo avançado. Eu creio que os educadores, educadoras, os pais, as mães, as famílias já entenderam o recado. É conversar sobre racismo, mas é trazer esse encantamento. Mas eu vou ver aqui no chat se nós temos alguma pergunta de alguém que está nos assistindo. Desde já agradeço, não dá para a gente ver todos os comentários, mas as meninas vão passar para a gente algumas perguntas. Eu vou dar uma olhadinha, já passo para você, Kil. Tá Depois ótimo. já vamos Estou partindo. aqui Deixa à eu ver. disposição. Sim, deixa eu ver se a Ana Carla está mandando aqui alguma perguntinha. Tem, Ana Carla? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem. Porque aqui não chegou nenhuma. Então, enquanto não chegou nenhuma aqui, eu vou pedir para você fazer alguma consideração para os educadores, enquanto isso, enquanto eu vejo se tem alguma perguntinha. Em Ô, relação ao querida, trabalho.
meus queridos e minhas queridas companheiras, colegas de trabalho, a literatura ela salva, né? E é por isso que a gente tem que ter tanta competência no momento da escolha dos livros, das histórias, dos temas, olhar as imagens, se elas têm formas caricaturadas de representar pessoas ou grupos étnico-raciais específicos, prestar atenção em todo esse conteúdo e ter em vista, ter em mente sempre que não dá para entrarmos em uma sala de aula e deixar do lado de fora todas as experiências que nós vivemos aqui fora. Então, o que eu quero dizer com isso é que as crianças levam para dentro da sala de aula, juntamente conosco, profissionais da educação, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, né? Mas eu acho possível nós termos um pensamento altruísta, de sermos pessoas melhores e proporcionar momentos e situações para que os nossos estudantes consigam fazer isso também. Que as famílias dos nossos estudantes sejam acolhidas nas escolas, para que consigam entender de dentro a forma com a qual estamos trabalhando e os nossos propósitos. Isso é fundamental. Então, é muito atenção para tudo que está acontecendo e entender que as questões raciais e de gênero, elas precisam sim estar conosco no espaço escola, para não acontecer como aconteceu lá em Diadema. O pai viu o filhinho de 5 anos puxar a boneca pelo cabelo para entregar para a amiguinha, e ele entrou, quebrou, quis bater no filho, quis bater na professora. A história foi para a sala da diretora, quebrou a sala da diretora e ele disse assim, quando ele se acalmou, ele disse: lá em casa, professora, só minhas filhas comem danoninho. O meu filho não come danoninho porque o danoninho é cor-de-rosa. A hora que a Danone criar um danoninho azul, meu filho vai poder comer, mas enquanto isso, eu coloco ele para olhar as irmãs comendo, porque ele tem que saber que ele pode passar vontade, mas ele não deve comer o danoninho, porque o danoninho é cor-de-rosa. Gente, E que isso é extremo. uma violência que a gente precisa dar conta de responder teoricamente a uma ação violenta dessa. Estou vendo Cibele falar, precisamos instrumentalizar as nossas crianças pretas a se amarem e terem respostas confundentes. É isso que eu faço, Cibele. Eu Isso entendo mesmo. isso. É real. Obrigada. Obrigada, Gratidão, Sibeli. Cibele. Gratidão, gratidão. Ô, Gratidão. Pio, tem muita gente Diga. pedindo para você falar do Akin. Tá muita gente solicitando. Ai, Que fala do gente, que Akin, fala do delícia! Akin. Bora lá! Bora lá! Aqui, então, Akin é um menino de 12 anos que vive com o avô e seus 2 irmãozinhos. Um de 6, que é o Caim, e uma de 4, que é a Femi. Então, eles trazem a ludicidade do texto. Akin, ele passa a não gostar dos cabelos crespos dele por conta dos xingamentos que ele vivencia na escola. Mais ou menos isso que eu falei com vocês. E antes que ele tome uma atitude extrema, o seu avôzinho, o seu Dito Pereira, ele vem com sabedoria ancestral e ele prepara uma receita que eu trago aqui no livro, que é a receita que a minha mãe me ensinou para tratar os meus cabelos crespos, que a minha avó ensinou minha mãe, que minha bisavó ensinou a minha avó e que ensinou a minha mãe, e assim por diante. E quando o avô passa essa receita no cabelo de Akin e pega o garfo, o pente garfo, né? Aqui, ó, que é o pente específico para armar o Black Power, aí faz esse Black Power poderoso, maravilhoso, e Akin passa a se sentir um Príncipe. príncipe negro, altivo, lindo, com referências africanas. Então, é uma história que viaja pela ancestralidade e viaja pelos saberes africanos, né? Eu não posso deixar de dizer aqui nessa live para profissionais de educação, educadores e educadoras aqui, pais e mães, que África é o berço da humanidade.
E os cientistas comprovaram isso há 12 anos atrás, numa matéria gigantesca feita pelo Fantástico. Vários cientistas do mundo tiraram gotinha de sangue de personalidades de cada país, e aí eles descobriram, sabe o quê? O DNA de cada uma dessas pessoas, por mais branca que essas pessoas fossem, por mais orientais que elas fossem, tinha o DNA africano. Privilégio para a gente saber demais. disso. E assim, cientificamente, ficou comprovado que todos nós, os seres humanos, partiram da África. Importante trazer aqui também, professora Elaine, que a primeira universidade do mundo, a primeira universidade do mundo, ela data século XII e ela fica no continente africano, em Mali, na cidade de Timbuktu. As crianças sabendo isso, os pais, adultos e adultas, profissionais da educação, qualquer profissional sabendo disso, é maravilhoso, é uma quebra, é uma mudança de paradigma. É entender que África é a origem de tudo. Será que a matemática não começou no continente africano? Se o mundo começou lá, se o povoamento, as pessoas surgiram lá, será que a matemática, a história, a filosofia, será que nós não temos históricos de filósofos africanos daquela época lá? E temos, gente. E temos. Só precisamos romper com o racismo estrutural e conseguir levar todos esses ensinamentos para os currículos escolares, porque representatividade, que é o tema da nossa live, importa, e importa muito, sem nos esquecer que estamos num país de maioria negra. Não se esqueçam disso. Então, esses são os meus recados, as minhas lembranças. Venham fazer o curso comigo. Apareceu um recado. Ronald. Olha aqui, o Ronaldo falou assim, o Ronaldo é daqui da Dre Campo Limpo, ele é lá da Milô Fernandes, ele diz assim, boa tarde, como fomentar a descolonização literária, evocando e fazendo uma identidade negra positiva, mostrando o negro enquanto protagonista, sendo que 99% da literatura que chega às escolas traz o negro ainda como um ser subdesenvolvido, feio e caricato. É Ronaldo, então, se 99% da literatura que chega nas escolas é focada em personagens brancos que nada tem a ver com a cara, inclusive, de muitas das nossas comunidades em São Paulo, não é? Não tem nada a ver. Então, que nós sejamos, que nós consigamos fazer uma força motriz aí, e motriz mesmo, tá? Para que a gente consiga trazer catálogos negros, editoras negras, como, por exemplo, a Masa, que tem um catálogo gigantesco de literatura infantil e juvenil incrível para dentro das escolas e priorizar essas compras. Que a gente priorize a compra dos livros indígenas, escrito pelos indígenas, e não livros indígenas escritos por outros, por brancos, por exemplo, ou como uma grande editora fez comigo, me convida para uma reunião e quando eu chego lá, era para eu escrever, um convite era para eu escrever um livro sobre mitos indígenas. E aí eu digo que vocês não estão ouvindo nada sobre representatividade? Exatamente. Né? Nós temos os premiados aí, Daniel Munduruku, Krenak. Vocês vão me chamar para escrever sobre indígenas? Eu quero escrever sobre os negros, eu quero essa chance. Vocês me dão? Ah, não, para o momento nós temos uma possibilidade de que você escreva para indígenas. Então, o Brasil são pessoas e cabeças, fruto da branquitude, fora das casinhas, né? Fora das casinhas, que não dão conta de articular o quão de violência há numa proposta dessa. E há autores brancos, famosos,
que aceitam esses convites para escrever sobre personagens negros, com personagens negros. E alguns deles ligam para mim e contam isso para terem uma aula comigo, para que eles sejam capazes de escrever sobre negros. Isso é a maior violência que eu já vi, e por isso eu vou para as lives e eu falo. A branquitude precisa se dar conta da violência que provoca nos nossos corpos e do quão doentes essa branquitude pode nos deixar. Mas nós temos raízes em África, temos raízes nos movimentos negros que nos fortalecem, e é importante destacar aqui, eu sou fruto do movimento negro unificado desde os meus 14 anos de idade, o MNU, até hoje eu estou no MNU, uma vida inteira, eu estou com 54 anos. Então, são espaços que nos mostram o quanto nós precisamos agir com ética, mas eu estou cansada de ver negros agindo com ética. Eu gostaria de ver negros e profissionais geral agindo com a mesma ética, com a mesma ética que nos exigem, porque exigem de nós uma ética e uma postura que a gente não vê do outro lado. Então, que a gente consiga fazer uma força política dentro das nossas escolas para a compra de literatura focadas nas nossas realidades, que não só a brasileira, que já seria uma resposta tremenda para a gente ter nas estantes dos livros, nas estantes das bibliotecas, uma maioria de literatura negra, tá? Mas como isso não é possível, que olhe pelo menos o bairro, o entorno das nossas comunidades e trazer esses catálogos e fazer essa força. Nós queremos esses livros, precisamos dessas bonecas, precisamos desses bonecos negros, porque a gente sabe que as crianças, tanto do universitário quanto da educação infantil, enfim, crianças na escola, elas não costumam brincar com as bonecas negras que estão no espaço escola. Então, esse já seria um projeto de grande fôlego, trazer a afetividade do olhar das nossas crianças negras e brancas, tá? Para brincar, cuidar e ninar dos bonecos negros. Eu digo que aqui é cura. Então, toda criança negra, ela é cura, mas ela também, fundamentalmente, precisa de cura. E cura da sociedade, da forma que a sociedade olha para esses corpos negros. Sim. Kio, Florzinha, minha fulô, estamos terminando. A gente quer te agradecer. A gente quer te agradecer por ser patrona de uma das AELs. A gente sabe amo. AEL Francisco Rebolo, amo vocês. Todos te assistindo. A gente sabe da importância disso, porque cada vez que uma escritora negra se torna patrona, olha aqui que bacana, eles vão fazer um estudo, eles vão trazer isso, né, patrona, como amiga literária, fazer o estudo, assim, de você. Aqui no nosso território, a gente tem agora Conceição Evaristo, a gente tem Tula Pilar, a gente tem Elisa Lucinda. Estamos incentivando que surjam mais e mais. Está faltando Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus. A gente quer que surjam mais escritoras como você, que traz essa representatividade, que traz essa identidade étnica para dentro da literatura. Te agradecemos. Gratidão imensa. Gratidão tá caindo, Flor. Tá caindo, Flor. Tá caindo, Flor. Tá caindo, Flor. Lá do céu, sai na terra. Oi, tá caindo, Flor. Vem fazer o curso comigo de contação de história. Venham. Aqui os tatas esperando. Gratidão, Helena. Gratidão, Secretaria de Educação. Beijos! Beijos!